Olá, agora eu vou explicar as páginas 58 a 60 de português do nosso manual do aluno. Programação desta aula está na quarta-feira, dia 15, né? Quinta aula. Então, se localizem aí para ficar mais fácil. Então, observando a lista de materiais utilizados no relato do experimento lá de Hiroshi, vocês vão assinalar a resposta correta. Que tipo de gênero textual é esse? É uma parlenda, um poema ou é uma lista? Na número 9, além do relato de experimento, há outro tipo de gênero textual que também utiliza materiais e também tem uma ação para chegar a uma determinada finalidade. Qual é este tipo de gênero textual? De que gênero eu estou falando? Eu falo de uma cantiga, de uma notícia, de uma receita ou de um anúncio? Qual desses 4 tipos de texto eu preciso ter também uma lista para seguir? A número 10, qual o resultado do relato de experimento mostrado por Hiroshi? Qual foi o resultado que ele obteve após fazer o experimento? Número 11. Em um experimento, todo resultado permite a elaboração de uma conclusão, ou seja, eu faço o experimento e eu chego a uma determinada conclusão, eu concluo algo. Qual foi a conclusão apresentada no relato de experimento do Hiroshi? Qual foi a conclusão que ele chegou? Você vai anotar aí. Na letrinha B, esta conclusão do experimento respondeu a qual dúvida que ele tinha? Ele tinha uma dúvida de início. E esse experimento respondeu a esta dúvida? Questão 12, vocês têm um pequeno trecho que vocês vão ler e vocês notem que neste trecho existem palavras que estão em negrito. Vocês já viram lá com a Proedilma o que é o negrito, que é a palavrinha mais escurinha, que ela está em destaque. Então, observando essas palavras, vocês irão responder as 2 questões aí embaixo. No exercício 13, entre os materiais necessários para a realização do experimento de Hiroshi está o pilão. Ele utilizou um pilão. Você já viu esse objeto? Você sabe para que ele serve? Então, você vai lá procurar essa palavrinha pilão no dicionário e vai copiar o verbete que descreve a palavra pilão. Lembrando que verbete a gente também já estudou. Então, verbete são as palavras que estão lá no dicionário. Então, você vai procurar a palavra pilão, que é o verbete, e vai escrever tudo que está falando sobre o pilão. Depois nós temos integrando consciência. Então, nós estamos estudando lá em ciências, nós vimos o formato da Terra, que ele é esférico. E nós vimos lá também que várias hipóteses foram criadas a respeito do formato da Terra. Esses experimentos, confirmaram ou não se a Terra era esférica ou plana, como alguns diziam. Então, vocês vão ler este experimento que está embaixo. É um experimento simples que você vai ler e tem algumas etapas também, assim como todos os tipos de texto. Então, a primeira etapa são os materiais necessários. Depois, o procedimento, como que será feito. Depois que eu fiz, eu tenho o meu resultado. E por último, a conclusão a que eu cheguei. Então, este experimento, o nome dele é Comprovando o Formato da Terra por meio de um Eclipse Lunar. Então, vocês vão ler o experimento e vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4. Na questão número 1 está lá. A qual pergunta esse relato de experimento responde? Se necessário, troque ideias com os seus colegas e o professor. Bom, como nós não estamos juntos para trocar ideias,
Você vai pensar nesta pergunta e o que você colocaria? Qual pergunta esse relato de experimento responde? Número 2. Qual das partes do relato se refere à montagem do experimento? Lembrando que nós temos 4 partes. Qual das 4 partes está falando da montagem do experimento? A primeira parte está lá falando que são os materiais. A segunda parte é o procedimento. A terceira é o resultado. E a quarta é a conclusão. Qual dessas 4 que fala da montagem do experimento? Vai colocar o nome da parte. Número 3. Quem escreve textos como esse? É um médico? É um cientista ou é um historiador? E para finalizar, na sua opinião, esse relato de experimento foi produzido com qual intenção? Qual foi a intenção que a pessoa fez este experimento? Ele quer mostrar o quê? O que ele quer mostrar pra gente? Então, dê a sua opinião. Um beijo, fiquem com Deus. Estou com muita saudade de você.